Os ministros do STF são os únicos representantes dos três poderes que contam com a possibilidade de viajar de primeira classe em voos internacionais. Além disso, as diárias deles para viagens no exterior superam as das cúpulas do Executivo e do Legislativo. As informações foram publicadas pela Folha de São Paulo. Abre aspas. Eles recebem 959,40 dólares por dia de trabalho no exterior, o que equivale a mais de R$5 mil no câmbio atual, e não há distinção por país. Todos os outros poderes fazem essa diferenciação. Fecho aspas. A reportagem também destaca que o piso da diária paga para funcionários do Supremo em serviço no exterior, 671,58 dólares, é maior do que o que recebem deputados federais, senadores, ministros de Estado e procuradores da República. O Senado paga 600,59 dólares por dia para parlamentares em viagem oficial ao exterior e 509,63 dólares para os demais servidores. Vamos lembrar aqui qual é a quantia do STF, só para a gente não se perder nos números. 959,40 dólares. Então, aí, 959 está sendo comparado aí com o Senado, que paga 600 e 509,63 para os demais servidores. Então, o STF ganha muito mais. Já a Câmara paga 528 dólares ao presidente da Casa para viagens a países da América do Sul e 550 dólares para os demais continentes. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, um grupo de conselheiros ficou encarregado de elaborar novas propostas sobre a participação de juízes em eventos organizados por empresas privadas. No entanto, os estudos estão paralisados há 8 meses. Por que será, Graeb, que quando se tem uma iniciativa, olha, vamos higienizar esses procedimentos, vamos dar um respaldo ético, estabelecer critérios, fazer algum tipo de planejamento para que se coloque em prática, para que se apliquem as boas práticas, né? Eles, de repente, travam. Quer dizer, isso me lembra, e eu nunca vou esquecer, até como analogia, os métodos de Augusto Aras na PGR, que ele abria a apuração preliminar para ver se havia motivos para investigar alguma coisa ou alguém, né? Só que aí passava a pressão sobre aquele episódio, que o Brasil é uma fábrica de escândalos, o pessoal se distraía, pronto, se arquivava aquela apuração preliminar. Eu até ironizava, parecia que ele ligava para a pessoa e falava, você fez isso aí que estão dizendo? A pessoa, não, tá bom, obrigado, desculpe o incômodo. Arquiva, não encontramos elementos para investigar. Então, teve um momento ali de pressão, porque sai uma notícia aqui, outra ali, sobre a Diária do Segurança, sobre dados que somem do portal do STF e tal. Não, vamos regularizar isso aqui, sobre participação em eventos internacionais, que veio até antes dessa última leva. E aí depois, cadê aquele estudo que foi prometido? Nada, tudo ficou paralisado para continuar exatamente como está. O curioso é que contra integrantes da Lava Jato, aquela força-tarefa anticorrupção que recuperou bilhões e bilhões de reais, se usava a cartada das diárias. Que faltou economicismo para os procuradores, diante de uma força-tarefa criada ali pelo então PGR Rodrigo Janot, com o apoio dele, pelo menos, para lidar com o maior escândalo de corrupção já descoberto no país. E aí eles foram para cima de alguma coisa, algum cadastro desamarrado. Não, peraí, gastaram muitas diárias para recuperar bilhões de reais. Esse pessoal aí não recuperou nada. Quer dizer, cadê o Tribunal de Contas da União, que foi tão voluntarioso contra os procuradores da Lava Jato em relação a diárias? E os ministros do STF, eles podem tudo? Podem tudo. A resposta está implícita, né? Não há senso de urgência nenhum em relação a um ajuste na conduta do judiciário de maneira geral, das cortes superiores, né, olhando com um pouco mais de detalhe, e principalmente da Suprema Corte. Não cai, é impossível, não cai a ficha de que este poder, já faz algum tempo, o Poder Judiciário, vem sendo percebido pelos brasileiros como como dizer, o recebedor de todos os privilégios que não se estendem aos demais, nem poderes, muito menos aos brasileiros comuns. Não cai a ficha
para os ministros do STF que que eles precisam fazer alguma coisa para desfazer esta impressão de que a carreira jurídica ela põe o seu ocupante num pedestal em relação ao resto dos brasileiros, que ela dá um status diferenciado para essas pessoas. Não pode ser assim numa república. A república aposta, depende da ideia de que as pessoas são iguais, né? Veja, eu insisto, a questão não é proibir o ministro do STF de fazer uma viagem para participar de um evento com ministros de outros países. Não é proibir Se for o caso. Se for o caso. A questão não é uma proibição absoluta. A questão é que tem muito abuso na maneira como isso é feito. Veja só, quase 5 mil reais de diária. É uma maluquice isso, Felipe. Na iniciativa privada não existe essa mamata. Ninguém tem diária de 5 mil reais para gastar fora do país. Mas não é o regime monárquico de um país rico? E a realeza não pode usufruir, Greve? Peraí, talvez você não esteja entendendo. Mas é uma realeza mesmo. São os togados. A toga transforma as pessoas em cidadãos diferentes. Não é possível. E daí, a respeito do site que saiu do ar, Felipe, voltou para o ar. Você viu, né? Voltou para o ar sem as informações mais. sobre quem é que acompanha os ministros, como é que é feito. Que beleza. Volto a dizer, tá bom, segurança é uma coisa séria para a autoridade pública. Tem gente mal intencionada em relação à autoridade pública, a gente viu isso na semana passada em relação a Alexandre de Moraes. Parece, né, que dois doidos, estavam ali fazendo ameaças graves ao Alexandre de Moraes e à família dele. Então, tudo bem, é importante tomar cuidados com a segurança, mas isso não pode ser feito em desfavor absoluto da transparência. Não é assim que funciona. Se pode, eventualmente, alegar que, olha, não podemos dar o nome do segurança, ou alguma coisa nesse sentido que seja realmente muito conectada à própria questão da segurança, mas o gasto não está conectado a essa informação que possa comprometer a segurança de uma pessoa física. Nesse contexto, né, o caso que você citou nem sequer teve autos liberados ainda para a gente avaliar se o conteúdo realmente condiz com a descrição feita pela Procuradoria-Geral da República. Mas a gente aqui, dando o benefício da dúvida, fala nessa hipótese de que haja esse tipo de ameaça, que como já aconteceu em outros casos, sobre os quais até escrevi, existe uma necessidade de segurança, ok, mas quanto se gasta com ela de dinheiro público? Exato, dinheiro é o mínimo. Dos pagadores de impostos é um dinheiro que precisa ser computado em portais de transparência de uma maneira aberta, porque não é dinheiro simplesmente que as autoridades estão tirando do próprio bolso com o salário, com o suor da camisa. É o suor da camisa dos brasileiros que atuam na iniciativa privada, que descontam aí o seu dinheiro na esfera pública, etc., mas é de todos os brasileiros. E você tratar como algo privado aquilo que é público se chama patrimonialismo. E quando se estabelece uma casta que se julga no direito de não prestar contas à sociedade, e um indivíduo dessa casta protege o outro, cada um no seu poder, cada um na sua instituição, cada um no seu órgão de controle, aí você tem um regime, um sistema disfuncional numa espécie de monarquia paralela. Monarquia paralela, é isso, talvez valha até como título aqui do nosso corte. Parece que é nesse sistema de monarquia paralela que os ministros do STF estão vivendo, Greg. Eu fui ver, Felipe, hoje durante a tarde, como é que funcionava na Alemanha. Para ver. A Alemanha é hiper austera no trato do judiciário. E veja só, lá os juízes podem receber para fazer palestras e podem receber para fazer publicações. A Alemanha permite que eles tenham ganhos
com a atividade intelectual deles. Mas eles têm que divulgar. Então, se você entrar no site da Suprema Corte Americana, eu com 2 cliques encontrei. E veja, não é nem difícil, entendeu? Que beleza. Está escondido. Está lá a lista de quanto cada juiz recebeu com publicações. Tem um juiz lá que recebeu 100 euros ao longo do ano. Tá atrasado em relação tem 1 ano de demora. Mas está lá, o cara recebeu 100 euros de direitos autorais no ano de 2022. Tem um outro que recebeu mais de 20 mil euros. Tem um outro que recebeu 40 mil euros para fazer palestras. Mas está transparente. As pessoas sabem o que eles fizeram, sabem o quanto receberam, podem avaliar se existe alguma espécie de conflito de interesse nessa atividade paralela dos juízes. Aqui, não. Aqui fica tudo escondido. Aqui há aquela alergia à transparência, a qual eu já me referi N vezes, né? E que só faz mal para o país, só faz mal para a opinião que o cidadão comum tem a respeito da instituição. Para resumir, só faz mal. É isso aí. Aliás, tem uma pessoa aqui que acompanha o Papo Antagonista em todos os detalhes, que está me dizendo assim, a maior diária no exterior para um pesquisador em missão oficial é de $370. Isso para a Europa, América do Norte e Japão. Em países de menor custa, é $180. Quer dizer, quando se trata de pesquisador, inclusive tem essa diferenciação de países que o Supremo Tribunal Federal não tem, como apontou a matéria da Folha. E mesmo assim, no caso de pesquisadores, é uma verba muito menor, aquela que é fornecida aí aos pesquisadores. Depois eu vejo com essa pessoa aqui quais são as circunstâncias, mas é uma ótima referência para mostrar como o STF está acima de todos. Exato. Né? Seja no valor, seja na falta de transparência. 1/3 daquilo que é pago para o STF, na melhor hipótese, né? O valor mais alto que você mencionou é cerca de 1/3 daquilo que o ministro do STF, o ministro, os funcionários do STF. E veja, a ideia do voo em primeira classe. Mas é sério, voo em primeira classe? Olha, realmente você poder beber champanhe o voo todo, uísque, comer caviar. Para quê? Para que com dinheiro público você tem que oferecer esse tipo de benesse para um funcionário? O juiz é um funcionário público. Por que o funcionário público tem que ter esse tipo de benesse para sair do país e passear? Não. Pois é, ele ganha um salário alto. Me faz lembrar até aquele caso do parlamento. Caramba, até me esqueci. André Janones. André Janones, que ele não queria ter despesas pessoais com o salário, né? Ele só queria o salário para gastar com lazer, com a viagem, como a gente ironizou aqui. Não tem despesas, tem boletos a pagar. Bem-vindo à vida adulta. Então, você quer um tratamento mais diferenciado, mais luxuoso, você quer ter um privilégio, etc., tira do próprio bolso. Dê um presente a você mesmo, né? Dê um presente a você mesmo. Você ganha um salário que já é de origem dos cofres públicos. Então, o ministro do STF lá ganha 40 e tantos mil reais. Isso é do salário oficial, sem contar aí palestras, sem contar o escritório das esposas, cujos clientes eles próprios se autorizaram a julgar, sem contar aí grandes fontes de renda. Então, a pessoa que ganha mais de 40 mil reais por mês e vai de vez em quando para uma viagem internacional, que ela já tem uma passagem, ou pelo menos teria, se fosse assim, de econômica paga, ela podia pagar o upgrade. Podia ter mais transparência, para dizer o mínimo. A gente está aqui simplesmente aventando uma hipótese que seria melhor do que essa que está dada, porque a que está dada é muito ruim, mostra essa onipotência, essa prepotência, né? Exatamente, daqueles que se julgam a realeza do país, que merece todos os privilégios pagos por uma população que sua a camisa e que faz parte de um país pobre, um país onde o custo do Brasil é alto, um país onde os impostos são muito altos, um país onde é muito difícil ascender socialmente. Então, as pessoas passam aí meses do ano trabalhando simplesmente para o Estado. Para quê? Para que os ministros do STF andem de primeira classe. Agora o povo sabe, né? E a gente está aqui
para informar. Eu citei aqui o exemplo, né, a espectadora do Papo Antagonista fez a comparação entre as diárias do STF e a diária de pesquisadores. Ela até mandou o link aqui do governo sobre a questão dos procuradores, dos pesquisadores, perdão, falando que se trata de CNPq, de CAPES, né, em viagens de cooperação internacional. Então tem lá no site do governo que é isso mesmo, o valor da diária no país será de R$320, né, o valor da diária no exterior será de $180 a $370, conforme os grupos de países, quer dizer, é uma diferenciação que o Supremo não fez.